Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos dar sequência, um melhor início, no nosso livro Teologia Sistemática 1. Partiremos do estudo da bibliologia. O pastor Antônio Gilberto, ele classifica a teologia sistemática dizendo o seguinte: é o estudo das doutrinas da Bíblia, tendo cada uma delas seus pontos agrupados sob tópicos devidamente desdobrados e com a referenciação bíblica correspondente. A teologia sistemática obedece a uma sequência adequada e lógica de doutrinas bíblicas, segundo a qual cada doutrina pressupõe o conhecimento prévio de uma outra para a sua devida compreensão. Por exemplo, a doutrina do pecado requer o conhecimento prévio da doutrina do homem, e esta, por sua vez, requer o conhecimento prévio da doutrina de Deus, e assim por diante. Lembrando que mesmo a doutrina sistemática, ela propõe organizar. Não é que a Bíblia está tudo desorganizada, que está fora de lugar. Eu creio que cada versículo está encaixada dentro de um texto, seu contexto, seja próximo, remoto, ao seu referencial. É importante nós extrairmos o que de fato Deus quis dizer. Lembrando que a revelação que nós cremos é a revelação progressiva. Tá? Deus não disse tudo naquele versículo. Deus, ele vai falando isso na história, e aqui nós vamos também compreender que aquilo que não foi revelado, que Deus não se manifestou, o livro vai dizer isso, né? Na página 16, o que não foi revelado não pode ser conhecido, estudado ou explicado. Há muita especulação, muito achismo por parte das pessoas, no sentido de tentar explicar um texto que às vezes está obscuro, e isso ao estudante de teologia é importante relatar que principalmente estes textos que não temos muita luz, ou a nossa compreensão é limitada, ela é vaga, nós não podemos colocar aquilo que nós imaginamos ou pensamos para forçar uma interpretação. Isso os irmãos aprenderam lá na aula de hermenêutica, que trata-se de uma exegese, quando eu coloco o meu pensamento na Bíblia e não extraio o que de fato o texto bíblico realmente quer nos dizer. Moisés vai dizer que as coisas reveladas são para nós, aquelas ocultas Deus não quis se revelar, Deus não quis mostrar para nós. Também na página 17, há algo aqui, que a revelação, em outras palavras, envolve não somente informações a respeito de Deus, mas a revelação de Deus, mas a revelação que Deus fez de si mesmo. Muitas pessoas elas têm muita informação, cheias de informação, mas elas não conhecem nada a respeito de Deus, desse Deus no seu relacionamento, na sua experiência. Veja, isso também não significa, porém, que devemos rejeitar a revelação proposicional, ou seja, no homem e na história. Veja que Deus, ele cria a humanidade, Deus cria um casal no Éden, a partir dele Deus também se revela, Deus também coloca algo. E lembrando isso do relato do Gênesis, da criação, capítulo 1 e 2, e consequentemente capítulo 3, a queda, aquele núcleo familiar que se desenvolve, aí a história humana, isso vai também dando um parecer, Deus se revelando no homem e através da história. E também pode-se preferir a existencial, ou seja, a experiência. Não que a experiência está acima da palavra, não que a experiência, às vezes as pessoas elas dão um testemunho na igreja e querem fazer daquilo ali uma doutrina, um sistema para que os demais possam crer. Não, irmãos. Deus, ele se revela ao ser humano, às vezes de diferentes formas e maneiras. O escritor aos Hebreus vai falar que Deus falou lá no passado, antigamente,
por meio de diversas formas. Deus usou anjos, Deus usou pessoas, Deus usou até mesmo animais. Deus, agora, a revelação máxima que nós vamos estudar hoje aqui é a revelação na pessoa de Cristo. O Verbo se fez carne. Então é importante ter essa compreensão, porque senão as pessoas podem fazer de um testemunho de vida uma doutrina. Já pensou? Aí nós estamos abrindo mão da palavra e levando a experiência humana acima da palavra. Podemos então afirmar aqui que a Bíblia Sagrada ela é objetiva e a experiência ela é subjetiva. Tá? Ela deve ser balizada pela palavra de Deus. Um exemplo clássico no Novo Testamento é a questão do dom de profecia. Como eu sei se essa profecia é de Deus ou não é? Então nós vamos, à luz do texto bíblico, da palavra de Deus, ter esta compreensão se de fato a pessoa está falando conforme a palavra de Deus. Por exemplo, uma pessoa vai entregar uma mensagem profética por meio do dom e é contrário ao ensino bíblico, doutrinário, sistemático das Escrituras. Isso não devemos rejeitar, porque não provém de Deus. Deus jamais vai entrar em confronto. Isso nós podemos ver na revelação geral. O que é a revelação geral? Deus se manifestou na história, no universo, na sua criação, no homem, e há traços, todas as culturas, a antropologia vai nos afirmar isso, tá? E nós vamos ver que Deus se revelou, Deus deixou ali algo que o homem pode identificar, que é o próprio Deus se revelando para a humanidade. Agora temos a revelação especial. A revelação especial ela se dá de duas maneiras. A primeira, pela própria Escritura, o registro sagrado que nós temos. Veja que o texto bíblico diz que toda a Escritura, seja o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Veja. Então muita coisa foi dita lá no Antigo Testamento que se cumpriu na pessoa de Jesus. Jesus é o ponto máximo desta revelação. E nós também vamos observar uma outra questão da revelação especial, é a própria pessoa de Jesus, e que nós já vamos estudar aqui no livro. Os irmãos podem ver que no capítulo 1, no meu livro, está na página 19, a palavra de Deus. Veja, quais as diferentes formas da palavra de Deus? O que significa a frase a palavra de Deus? Tem pessoas que compreendem da seguinte maneira, que Deus deu a ideia e os autores registraram sua ideia. E isso é uma falácia, é um erro que nós não cremos, tá? Outra, que Deus ditou palavra por palavra. Também não cremos desta maneira. O que cremos é que nós temos na questão da palavra de Deus, Deus é a parte divina, Deus falou e o homem, dentro do seu contexto sociocultural, registrou. Por exemplo, vacas de Bazã, chamando as mulheres ricas da época. Então, uma linguagem que aquela pessoa que recebeu a mensagem, ela compreendeu claramente. Termos bíblicos que nós temos, Deus se revelando ao povo. Então Deus falou, o autor inspirado por Deus, Deus permitiu o homem registrar para que as pessoas pudessem ter essa compreensão. Isto é palavra de Deus. Nós temos aí aproximadamente 40 autores em 3 diferentes continentes, África, Ásia e Europa, que registraram, e eles, em temas, podemos dizer, complexos, olharam em diferentes tempos, 1.600 anos, e que levou-se para fechar, o cânon bíblico. Nós vamos falar depois disso também, mas eles não houve contradição, Então, o que significa a palavra de Deus? Na verdade, há vários significados. Vale a pena distinguir claramente esses diferentes sentidos no começo desse estudo. A palavra de Deus como pessoa, ou seja, Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus,
e todas as coisas foram feitas por ele. Né? E nada do que foi feito se fez, nada do que foi feito se fez com a sua ausência, ou seja, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No princípio, o verbo aqui, tem uma palavrinha logos, veja que João possivelmente escreve o seu evangelho muito tempo, tá? Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo do pastor Antônio Gilberto, ele de 80 a 95 depois de Cristo. É uma época bem tardia. Se irmãos compararem o livro do Apocalipse, as cartas, é tudo praticamente nessa época, né? Não de uma vez só, mas praticamente nesse período. E quando João ele fala que Jesus é o verbo, há uma espécie de, mexe com muitas áreas aí. Por exemplo, Heráclito, lá no ano 560 a.C., ele também morava, veja, em Éfeso, e tinha um conceito do mundo, que era aquilo que chamava de um fluxo. Tudo estava em mudança para ele, e não há nada de estático no mundo. Mas para que o mundo não é uma espécie de caos, mas essas transformações estão aquilo que estava de fato lá na mente de Deus para Heráclito, era aquilo que estava na mente de Deus, o logo de Deus, segundo nós vemos aqui o próprio Barclay, ele vai expressar isso, que as coisas estão em movimento e não há uma espécie de caos. O Platão também vai dizer que era o logo de Deus que mantinha os planetas e seus rumos, o que trazia de volta as estações e seus tempos estabelecidos, ou seja, determinados. Os estoicos, também para eles, percorria todas as coisas, os tempos, as estações, as marés, as estrelas, nos seus rumos, e eram ordenadas pelo Logos. Veja essa ideia de Logos. Aí vem Philon. O Philon, o que ele vai dizer? Ele vai pegar o conceito judaico, né? Ele era um judeu, e mistura com filosofia, com a ideia grega dos seus dias, é lógico, né? O judaico e o grego para pensar sobre o Logos. O Logos para a Philo era o leme a qual o piloto dirigia todas as coisas. Tá? Era essa compreensão dele, do Logos. Agora vem João e diz assim, não, o Logos, quem é o Logos? O Logos, veja que ele não é uma espécie de caos, mas ele que criou todas as coisas. Ele apresenta o Logos como a pessoa de Jesus, essa revelação. E acima de tudo, esse Logos, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, esta revelação especial de Deus. É importante notarmos também, irmãos, que esse conceito, né, dos que João tinha também, alguns têm procurado uma ligação entre a linguagem de João e dos estoicos, dos primeiros gnósticos ou dos escritos de Filo de Alexandria, tentando, não, mas João ele diferencia, ele vai apresentando naquela concepção e ele já apresenta, veja que era a palavra. Pós Babilônia, veja que também em alguns Targums era dito que a palavra tinha, se não me engano, a palavra mer, essa palavra, veja que eles não veio Deus e falou, veio a palavra e falou. A palavra veio no meio da congregação e falou com Moisés, veja que ele se referindo a Deus. Agora João pega tudo isso daqui e diz, não, é Jesus. E ele habitou entre nós. Mas o que o povo fez? O povo rejeitou, desprezou Jesus, né? Isso lá no ano 85 a 90, João vai falar. Veja, nós temos a suprema revelação de Deus, ela se acha assim, no seu Filho. Lá no escritor aos Hebreus, o livro todo, irmãos, ele quer apontar Jesus, ele quer falar de Jesus, e na verdade ele apresenta o escritor aos Hebreus, ele vai falar dessa tão grande salvação, e ele apresenta Jesus como o ponto máximo, o ápice de toda a revelação. Toda a revelação se encontra em Cristo Jesus. Nós temos alguns tipos lá no Antigo Testamento e nós temos o seu cumprimento aqui
no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. É o caso daquela, o próprio João vai dizer aqui no capítulo 3, que daquela serpente que foi levantada no deserto é um tipo de Cristo crucificado, que foi levantado na cruz do Calvário, e todo aquele que olhar para ele, procurar socorro, vai ser curado desse mal chamado pecado. Na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou o seu Filho. Toda a revelação bíblica, antes e depois da encarnação de Cristo, centraliza-se nele. Cristo é o tema central de toda a Bíblia, irmãos. Por isso, o irmão estudando teologia vai pregar, vai ensinar, principalmente quando vai usar o Antigo Testamento, irmãos, tem que chegar em Cristo, tem que falar em Cristo. Se não terminou em Jesus, não o teu estudo, tua pregação, se tornou só simplesmente informação e não cumpriu o propósito daquilo que toda a Bíblia, ela vai falar. Veja que desde o Gênesis a Apocalipse nós vemos Jesus, e isso é importante que nós tenhamos isso em mente. É importante também salientar aos irmãos que, em ordem, nós temos a revelação, depois a inspiração e, posteriormente, a canonização, ou seja, os livros. Porque nós temos no Novo Testamento, não é que os irmãos estavam procurando livros, vamos compor, precisamos de mais livros, não. Foi muitos livros rejeitados, porque naquelas regras, o cânon, a ideia de regra de medir, não passou. Um exemplo disso, que até no tempo de Martim Lutero, o livro de Tiago, o Lutero achava que o livro de Tiago não era um livro inspirado, era um livro que tinha o seu valor, poderia ser até como histórico, mas isso foi no começo. Depois, ele estudando mais, lá no final, ele vai recomendar a leitura do livro de Tiago. Por isso que é importante. Cristo é a chave na página 20 que revela o significado das Escrituras. João, capítulo 24, Lucas, capítulo 24, versículo 25 a 27, vai nos dizer isso, tá? Que o próprio Cristo diz, olha, estava escrito de mim, e Jesus faz uma divisão ali do Antigo Testamento. Veja que a lei, se referindo aos 5 primeiros livros de Moisés, estava escrito nos Salmos, nos profetas. Os livros históricos para os judeus são considerados como livros proféticos, profetas anteriores e profetas posteriores a essa divisão aí. Tá? Então é importante, irmãos, nós conhecermos que como comunicação também verbal de Deus, nós temos a palavra de Deus. Deus fala por meio das Escrituras. As pessoas perguntam, pastor, mas a nossa Bíblia, mesmo ela sendo uma tradução, nós não temos originais, não tem originais mesmo, os autógrafos, eles se perderam, mas nós temos aí mais de 5.000 manuscritos que nos comprovam os achados de Qumran, para os irmãos terem uma ideia. Isso foi lá em 1943, encontrado ali naquela região, perto do Mar Morto, e os escritos ali correspondem praticamente ao que nós temos na nossa Bíblia hoje, em tradução em português. Mas o que isso nos ensina, irmãos? Que a Bíblia Sagrada, mesmo ela estando aqui no nosso idioma, em português, os irmãos estudando em espanhol, em inglês, é palavra de Deus. Não tenha medo disso. Às vezes, o irmão lá, o tradutor, ele fez o possível para colocar uma palavra para ficar mais fácil para nossa compreensão. Mas pastor, lá no original não é isso. Lembrando o original. Qual o original, os textos que se tem, que são mais antigos, que os irmãos tiveram base bíblica, melhor para interpretação, para tradução para o nosso idioma. Mas o que eu posso dizer aos irmãos com segurança que nós temos hoje aqui é a Bíblia Sagrada, no idioma que o irmão lê, é palavra de Deus. Palavras de aplicação pessoal. Através do Cristo revelado nas Escrituras inspiradas, ou seja, nós temos aqui 66 livros, o homem chega a conhecer Deus pessoalmente no relacionamento de redenção. Outro pensamento que se tem por aí é que a Bíblia só se torna a palavra de Deus naquilo que Cristo fala. Em outro pensamento também errado, que ela só se torna a palavra de Deus para o ser humano a partir do que a pessoa se converte, que tem um encontro pessoal com Deus e daí faz aqueles retiros, aquelas coisas aradas para tentar fundamentar. Não, irmãos.
Mesmo que eu não creia, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu rejeite, ela continua sendo palavra de Deus. Nosso professor de teologia, pastor Carlos Alberto Menon, dizia que a Bíblia fechada, eu pedi para os irmãos responderem, a Bíblia fechada é um livro comum, e a Bíblia aberta é a palavra de Deus. É a boca de Deus falando. Não, irmãos, a Bíblia fechada é a palavra de Deus e aberta é palavra de Deus. O que nós precisamos é não somente ler, ouvir e praticar, tá? Praticar. É importante compreendermos desta maneira. Há vários pensamentos aqui, mas por questão de tempo nós estamos resumindo. Palavras de Deus comunicadas por lábios humanos. Na revelação especial, ou seja, nas Escrituras, Deus se revelou de forma antropomórfica, conceito que visualiza Deus como possuindo forma humana. Veja que a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 59, que a mão do Senhor, os ouvidos do Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus tem olhos, que Deus tem boca, né, e que anda. E tudo isso aqui são linguagens, irmãos, para nós termos compreensão de que Deus é. Então, essa linguagem antropomórfica. Nós temos um outro tipo de linguagem que é chamado de antropopatismo, que veja sobre os sentimentos, né? Lá o Salmo vai dizer uma expressão que Deus sofre. Outra questão que também Deus lá se arrependeu, né? Deus mudou de ideia, Deus mudou de plano em relação ao ser humano, a palavra fica mais fácil para nós. Então são linguagens para que nós possamos compreender. Lembrando que naquela Deus, o autor divino, e o ser humano lá registra, mas ele fala de uma maneira com que o homem possa compreender, ter convicção de Deus. Ou seja, é uma linguagem analógica, né? Sempre há pelo menos algum elemento parecido. Ao se revelar, Deus selecionou elementos que são sinônimos no seu universo e no nosso. Já pensou Deus falando na linguagem dele para nós, irmãos? Não tem como. Quando a Bíblia emprega palavras como amar, dar, obedecer, ou confiar, significam-nos para nós a mesma coisa que basicamente significam para Deus, embora seja o seu amor muito maior que o nosso. Por isso Deus pode comunicar as Escrituras através de proposições verbalmente racionais. É compreensível, tá? Então esses elementos, somente Deus tem conhecimento de si mesmo e somente Ele pode dar-se a conhecer. Deus, Ele se revela, tá? Deus está no mundo e ao mesmo tempo fora dele. Deus está no universo e ao mesmo tempo fora dele. Veja que quem cria o tempo e o espaço, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, o tempo, quem criou o tempo? Foi Deus. O que nós temos hoje de Cronos. Deus está tanto no Cronos quanto no Kairos. O Kairos, o tempo de Deus, e o Cronos, o tempo cronometrado do ser humano. Temos meses, as datas, aí, os anos, o milênio, os séculos e assim por diante. Deus está, mas ao mesmo tempo está fora dele. Tá? Porque Deus é o criador dele. Deus criou os céus e a terra. Deus está no universo, mas ao mesmo tempo está fora dele. Tá? E aquilo Deus também se revela. Deus falou de si, Deus falou da criação. Deus, os seres angelicais, eles adoram o Senhor dizendo santo, santo, santo. De fato ele é. Alguém chega a dizer, não, essas expressões são expressões que não correspondem à verdadeira essência de Deus. Irmãos, nós cremos naquilo que está escrito e revelado para nós na Bíblia Sagrada. Tá? Já que Deus optou por se revelar de modo analógico, podemos aprendê-lo. Tem um hino dito por aí também que ninguém explica a Deus, Jesus amado. Irmãos, ninguém vai conhecer Deus, podemos assim dizer, na sua essência total, de forma plena, porque eu preciso estar ao mesmo tempo em todos os lugares, eu preciso enxergar todas as coisas ao mesmo tempo, ouvir ao mesmo tempo. Isso é impossível. Onipotência, onipresença e onisciência pertencem somente a Deus. Isso nem os anjos têm. Tá? Então, pertence somente a Deus. E nós somos finitos. Nós somos limitados por tempo, por espaço e tudo mais. E várias questões. E agora, dizer que ninguém explica Deus, teologia para explicar, né? Irmãos,
Nós temos a Bíblia, aquilo que é preciso para nós sabermos sobre ele está revelado nas Sagradas Escrituras. Aquilo que não está revelado não tem necessidade de nem querer me aprofundar, querer estudar, porque Deus não vai mostrar, Deus não vai se revelar daquilo que não está mostrado para nós aqui. Tá? A palavra de Deus progressiva, já falamos, né? A revelação bíblica levou uns 15 séculos para ser completada. A revelação especial era progressiva, não no sentido de um desenvolvimento evolucionário gradual, mas no sentido de as revelações posteriores acrescentarem mais detalhes às anteriores. Tá? Então veja a relação lá, vamos pegar sobre a queda. Se ficasse limitado só o capítulo 3, aí Paulo vai lá e escreve Romanos, que é o coração teológico do Novo Testamento. Isso é grandioso. Quando Paulo fala também acerca lá aos Efésios, capítulo 2, acerca da salvação, acerca da graça também manifestada em nós. Veja quanta coisa é nos revelado, é nos mostrado. O escritor aos Hebreus, né, possivelmente Paulo, Apolo e outros nomes, até o próprio Timóteo entra aí como um dos seus autores, mas não sabemos quem. E ele, de fato, fala muita coisa que nós podemos ter luz acerca daquilo que está lá, na questão do tabernáculo, da arca da aliança. Para que serve o próprio Moisés aos Coríntios, vai dizer sobre a lei, sobre o véu posto na face de Moisés, a questão da glória, o que a glória é para nós hoje. Então isso daqui nós temos hoje essa revelação progressiva. Então Deus falou algo aqui, mas falou algo ali e algo lá. Né? Não está esparramado, fora de sentido. Cada um está ligado ao seu contexto com uma explicação. Por isso que a palavra de Deus ela é progressiva. A revelação servia para complementar ou suplementar aquilo que Deus revelara antes, mas nunca para corrigi-lo nem contradizê-lo. Mas, professor, e a questão do Tiago e do apóstolo Paulo? Veja que Paulo diz que a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, né, em Cristo Jesus. E o Tiago vem e diz o seguinte: a justificação também é pela fé, mas pelas obras também, precisa das obras. O que isso significa para nós? O que isso compreende? Primeiro, irmãos, os dois estão olhando para aspectos diferentes. Veja que Paulo está falando no ato da salvação. No ato da salvação não tem obra, não tem nada que eu possa fazer que possa, eu vou merecer a salvação. Não. Agora, uma vez salvo, uma vez alcançado por Cristo, né? Uma vez Cristo pega na minha mão, une novamente a Deus, isso que Cristo estava reconciliando o mundo com Deus por meio do seu sacrifício, sua morte, sua vida, sua obra. Agora, uma vez que eu sou salvo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, de uma forma estereótica, mostrar que eu sou salvo. E é isso que Tiago está dizendo, o aspecto visível da justificação, né? Que seria obras. Então, você tem obras? Então me mostra a tua fé. Você tem fé? Então me mostra as tuas obras. Então, Cristo, nós, salvos, Paulo vai dizer lá, Efésios capítulo 2, versículo 10, vamos confirmar aqui, que nós fomos salvos. Veja aqui, olha, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ele fala, explana a salvação e depois ele fala dessas boas obras. Então os autores bíblicos eles não estão se confrontando, eles não estão brigando em certo sentido, mas eles estão apontando essa tão grande salvação e a obra em nós. A palavra de Deus registrada. Veja, poderíamos perguntar por que Deus achou necessário e importante mandar registrar por escrito boa parte dessa revelação, criando as Escrituras como uma revelação especial e exclusiva de si mesmo? Segue-se algumas razões plausíveis. Primeiro, padrão objetivo para testar as alegações de crença e práticas religiosas. A experiência subjetiva é por demais obscura e variável para oferecer certezas a respeito da natureza e da vontade de Deus. Já pensou que se nós ficássemos reféns só da experiência, né? Já dei uma pincelada aqui, só do que o homem sente, do que o homem diz? Não, tem algo aqui para nós que é doutrinário, que é ensino. Então isso daqui, Jesus veio e de uma forma padronizou de forma objetiva para que
as demais experiências estejam abalizadas, sustentadas pela Sagrada Escritura. O padrão escrito da revelação fornece certeza de confirmação de assim diz o Senhor, não é o homem. Tá? E naquelas expressões que o inimigo fala, daí não é a palavra de Deus? Veja que mesmo grandes homens de Deus, Moisés, Abraão, todos eles, irmãos, Paulo, nos seus erros a Bíblia não escondeu, a Bíblia falou. Isso para nós existe uma forma descritiva e prescritiva. Descritiva que descreve, nós aprendemos, temos lições ali. Prescritiva, para que o homem não faça, para que o homem não caia num erro, né, de tal natureza. Segundo, a revelação divina escrita garante que a revelação que Deus fez de si mesmo seja completa e que tenha continuidade, sendo a revelação especial progressiva, a posterior edifica sobre a anterior. Vamos falar do Antigo Testamento e Novo Testamento. Lembrando também, irmãos, que não existe cânon aberto, ou seja, finda-se o cânon sagrado, a inspiração no sentido de escrito bíblico, registro bíblico para nós com João. Depois não tem uma nova revelação, não tem mesmo tendo uma nova hermenêutica, a hermenêutica ela não é inspirada, não é, tá? Então isso não ocorre de fato. Então, finda-se com João e não precisa atualizar a Bíblia de jeito nenhum, tá? Então essa nova é uma continuidade, chamamos aí de revelação progressiva. Tá? Veja que Jesus veio, pregou, ensinou, os apóstolos andaram com ele, a igreja surge em Atos capítulo 2, a igreja tem a sua atividade, ela está falando de quem? A igreja vai pregar sobre quem? Sobre Jesus. Lá no capítulo 12 de Atos já mata Tiago, e lá, isso é uma ideia, e alguns irmãos teólogos pensam dessa maneira, que 1 Tessalonicenses é a primeira escrita registrada, porque os apóstolos, alguns começaram a morrer, o exemplo de Tiago, né? E como que nós vamos também registrar algo? Veja que tinha muita coisa para ser registrada, mas Deus permitiu que algumas fossem registradas, né? E isso é importante, que daí veio as epístolas para organizar, padronizar a questão da vida, da ordem da igreja e também daqueles assuntos relacionados à pessoa de Jesus, à sua obra, e isso daqui é importante. As pessoas dizem que o evangelho é simples, sim, irmãos, mas e as epístolas? A pergunta, Pedro vai dizer acerca de Paulo, deixa eu ver se eu tenho aqui, ele diz que isto, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, falando disso como em todas as suas epístolas, está falando de Paulo, né, no versículo 15, entre as quais há pontos difíceis de entender. Olha, irmãos, então o evangelho é simples, mas tratando das doutrinas, das epístolas, há pontos difíceis de se compreender. Mesmo se eu não compreender, irmãos, eu aceito que está escrito ali, amém, glória a Deus, e eu não posso ficar achando que eu vou ter uma outra revelação e assim por diante. Terceiro lugar, uma revelação registrada por escrito preserva melhor a forma da mensagem de Deus no seu caráter integral. No decurso de longos períodos, a memória e a tradição humana tendem a uma fidedignidade cada vez mais frágil. Então, o conteúdo crucial da revelação divina deve ser transmitido de modo exato às gerações que se sucedem. Nós não podemos aumentar e não podemos diminuir. Os livros têm sido o melhor método de se preservar e transmitir a verdade na sua totalidade, de geração em geração. Página 25. Palavras de Deus em forma escrita. Veja que a revelação escrita é confinada aos 66 livros, é a nossa Bíblia. Nós não temos aqueles livros deuterocanônicos ou livros apócrifos, que alguns segmentos religiosos adotam. Mas nós examinamos as Escrituras porque é um meio de se conhecer a Deus, de maneira também que Ele quer ser conhecido. Jesus falou, examinai as Escrituras, porque elas testificam dele. Nós estamos acelerando aqui um pouquinho, irmãos.
Veja, o que Deus, lá na página 26, lá no finalzinho, o que Deus disse aos outros no passado, diz-nos agora através das Escrituras. Então, as Escrituras, irmãos, ela não caduca, ela não está deixada, ficou lá para o passado. Não, a palavra de Deus, ela não precisa ser renovada, ela é nova todos os dias, todos os momentos, ela não se renova. Tá? A aplicação, irmãos, eu posso aplicar um texto bíblico de maneira diferente. Por exemplo, irai-vos e não pequeis. A relação à ira, em relação a lá o contexto de Paulo, em relação à família, em relação à esposa é uma coisa, em relação aos filhos é outra coisa, em relação aos colegas é outra maneira. Então a aplicação é diferente, mas a interpretação é a mesma. A interpretação é uma só. Porque se você tem várias interpretações, aí, meu irmão, aí eu creio que Deus não é aquilo que ele quis dizer naquele texto bíblico. Tá? Muitas vezes foi debatido se a Bíblia é a palavra de Deus ou meramente contém a palavra de Deus. Já mencionamos também que a Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo em português, ela é a palavra de Deus. Alguns no seu credo afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus nos originais, porque nos originais ela não contém erros, né? Lá não contém erros, alguns entendem desta maneira, mas a Bíblia não contém. Tá? Veja, tal fato, no entanto, não justifica a distinção barthiana, referente a Karl Barth, entre a palavra de Deus divina e seu registro nas escrituras humanas. Pelo contrário, a Bíblia é um livro divino humano. Há um pensamento que a palavra de Deus ela só é palavra a partir daquilo que Jesus falou. Por isso que algumas Bíblias têm aí para facilitar, né, as palavras de Jesus em vermelho, a palavra de Deus em azul, porque aquilo ali é Deus falando. Alguns dizem que a palavra de Deus é a palavra de Deus somente naquilo que a Bíblia afirma, no que Deus está dizendo. Não, irmãos, toda a Escritura ela é palavra de Deus para nós. Uma questão chave nesse debate é se Deus pode revelar-se na forma proposicional. E se ele já o fez, a neo-ortodoxia considera a revelação de Deus como pessoal, mas não como proposicional, ao passo que o evangelicalismo a considera pessoal, cognitiva e proposicional. A maneira de definirmos melhor a revelação determina se a Bíblia é coextensiva com a revelação especial. Se a revelação for definida somente como ato ou processo de se revelar, a Escritura não é revelação, pois esta frequentemente ocorreu muito tempo antes de ser registrada por escrito. Tá? Bom, vou continuar lendo aqui para os irmãos, lá agora na página 28. Veja que as palavras de Deus em forma escrita são acessíveis a muito mais pessoas do que quando preservadas meramente por meio da memória e da repetição oral. O próprio judeu, né, tem aí, além da própria Torá, ele tem a questão da tradição oral, lei oral melhor, né? A lei oral ele transmite que acha que aquilo ali também tem pé de igualdade com, e às vezes coloca até acima da própria revelação escrita, desta maneira. Veja, irmãos, a questão de Deus se revelar. Deus pode se revelar a uma pessoa simples, com pouca leitura, ele compreende, ele salva. A pessoa que está carpinando na roça, Deus pode se manifestar a ele. Pessoas aprenderam a ler na Bíblia, mas também um intelectual. Veja, todos, se a salvação é para todos, não é para um grupo específico, é para todos. Tá? O cânon das Escrituras. O que fez e o que não fez parte da Bíblia. O cânon das Escrituras pode ser definido da seguinte maneira: o cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Deuteronômio 32 e 47, na página 33, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que, passando o Jordão, ides para possuí-la. Aumentar ou diminuir as palavras de Deus impediria o seu povo de obedecer-lhe plenamente, pois as ordens retiradas não seriam conhecidas pelo povo, e as palavras acrescentadas poderiam exigir das pessoas coisas que Deus não ordenou. A determinação precisa da extensão do cânon das Escrituras é, portanto, de extrema importância. Para que possamos confiar em Deus e obedecer a Ele de modo absoluto, precisamos de uma coleção de palavras sobre as quais temos certeza serem as palavras do próprio Deus
para nós. E isso aqui nós vemos nas Escrituras. Tá? As pessoas hoje é uma tendência, não vou dizer que é errado, mas elas classificam os textos, os devocionais, eles são textos seletivos, e às vezes as pessoas acabam não conhecendo toda a Escritura. É importante lê-la, compreendê-la, ler toda a palavra de Deus. Se o irmão não vai fazer de ordem cronológica ou sequencial de Gênesis a Apocalipse, começa então pelos evangelhos, começa pelo livro de João, depois vai lá para Marcos, para Lucas, para Mateus, e dessa forma, né? Dessa maneira fica mais fácil para compreender os 66 livros da Bíblia. Pastor, mas não tem outro? O pessoal está falando aí do que Judas falou sobre o livro de Enoque. Irmãos, Judas não fala do livro de Enoque. Judas fala da profecia de Enoque. E profetizou Enoque o sétimo. Não é do livro de Enoque. Há uma diferença gritante. Há citações na Bíblia, se não me engano, acho que o próprio Tito Colossenses vai dizer, não me lembro bem, sobre um poeta que fala. Há pessoas, irmãos, que mesmo não sendo cristãos, eles foram usados por Deus. Mas, pastor, isso será? O próprio Balaão é a prova disso. O texto que nós citamos, pentecostais, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou na boca dele foi verdade, foi inspirado e é registro bíblico para nós. Tá? Não os seus atos, as suas práticas. Veja que Deus teve que repreendê-lo. Tá? Mas como que aconteceu isso? A primeira tradução, ela aconteceu, né, a famosa Septuaginta. O que foi essa Septuaginta? 70 eruditos, segundo os judeus, eles traduziram do hebraico para o grego aquela ideia, né? Houve uma ideia de colocar uma Bíblia, o mundo estava sendo helenizado, e na biblioteca de Alexandre. Essa é uma das linhas, né? E ali foi feito, alguém patrocinou para que do hebraico para o grego, o mundo falava grego, tá? Isso depois do cativeiro babilônico, foi essa reunião aí, essa tradução, podemos dizer, da Bíblia. Agora nós vemos também, biblicamente falando, lembra que Esdras e Neemias faz aquela reforma e Deus usa uma espécie de avivamento por meio das escrituras, que o povo fica ali meio dia em pé. Aí aqueles que nasceram no cativeiro, eles falavam que aramaico. Aí tinham que traduzir, e é dali que traz a palavra hermeneu, né, que vem a hermenêutica, traduzir de forma fiel do que era necessário, né? Era necessário para compreender aquilo que estava na lei, aquilo que estava escrito para o povo de Deus. Mas lá nós vemos aqui, a tradição sugere que, em grande medida, Esdras foi o responsável pela reunião dos escritos sagrados judeus num cano oficialmente reconhecido. Isso é uma tradição. No entanto, o reconhecimento do cano do Antigo Testamento usualmente deu-se no suposto concílio de Jamnia, entre 90 e 100 depois de Cristo. A mais antiga lista cristã sobrevivente do cano do Antigo Testamento provém de cerca de 170 depois de Cristo, compilado por Melito, bispo de Sardes. Então, alguns compreendem. Nós temos aí o cânon muratoriano de 180 depois de Cristo até o primeiro cânon completo do Novo Testamento, feito por Atanásio em 367 depois de Cristo. O cânon do Novo Testamento, conforme hoje o possuímos, foi oficialmente reconhecido no terceiro concílio de Cartago em 397 depois de Cristo e pela Igreja Oriental até 500 depois de Cristo. Estabelecer o cano da Bíblia não foi, porém, a decisão dos escritores, nem dos líderes religiosos, nem do concílio eclesiástico. Pelo contrário, o processo de aceitação desses livros como escritura deu-se mediante a influência providencial do Espírito Santo. Não podemos esquecer disso, irmãos.
Nós estamos tratando a palavra de Deus. Tá? O cano foi formado por um consenso e não por um decreto oficial, imperial, romano, episcopal, não. Veja, veio um consenso. A igreja não resolveu quais livros deveriam estar no cano sagrado, mas limitou-se a confirmar aqueles que o povo de Deus já reconhecia como a sua palavra. Fica claro que a igreja não era autoridade, mas percebia a autoridade da palavra inspirada. Aí que muitas pessoas têm dificuldade de compreender o Novo Testamento. O Novo Testamento é a palavra de Deus. Tá? Veja, umas questões aqui. Quais os critérios que incluíam para os escritos canônicos, para serem escritos canônicos? Apostolicidade, a universalidade, o uso na igreja, a capacidade de sobrevivência, a autoridade, a antiguidade, o conteúdo, porque tem livro que é antigo, mas não tem conteúdo, a autoria, se era assinado ou não, e a autenticidade e as qualidades dinâmicas desse interesse primário é saber se o escrito era considerado inspirado. Somente os escritos inspirados ou soprados por Deus, por meio do seu Espírito, por Deus cumpre os requisitos para serem tidos como palavra autorizada de Deus. Bom, o cano bíblico está fechado. A revelação infalível que Deus fez de si mesmo já foi registrada. Hoje, ele continua falando através dessa palavra. Assim como Deus revelou a si mesmo e inspirou os escritores a registrar esta revelação. Ele mesmo preservou esses escritos inspirados e orientou o seu povo na escolha destes, a fim de garantir que a sua verdade viesse a ser conhecida. Não se deve acrescentar outros escritos às escrituras canônicas, nem se deve tirar delas nenhum escrito. O cânon contém as raízes históricas da igreja cristã e o cânon não pode ser refeito, assim como a história não pode ser mudada. E aqui, nós finalizamos com a inerrância das escrituras. A Bíblia contém erros? Não. Alguém leva de uma parte mais na brincadeira. Não, ela aponta erros, mostra erros, mas erros só em mim. Não, ela não tem erros, tá? São termos, inerrância é termo empregado para aludir à veracidade das escrituras. A Bíblia não falha, não erra, e a verdade em tudo quando afirma. Embora tais termos nem sempre hajam sido empregados, teólogos católicos, reformadores protestantes evangélicos da atualidade, os pentecostais clássicos, têm afirmado ser a Bíblia inteiramente a verdade. Isso Agostinho falou, Martim Lutero, João Calvino. O Calvino diz que é o registro seguro infalível, a regra certa e inerrante, a palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Tá? Houve lá também, Lausanne, eles fizeram um artigo, a Declaração de Chicago também, adotado para uma convenção de quase 300 estudiosos no seu esforço para esclarecer e fortalecer a posição evangélica a respeito da doutrina da inerrância. Nos seus 19 artigos, os irmãos podem pesquisar também na internet e os irmãos vão encontrar. A definição de inerrância: a verdade de Deus é expressa com exatidão, sem quaisquer erro, nas próprias palavras das Escrituras ao serem usadas na construção de frases inteligíveis. Tá? Uma outra questão aqui podemos mencionar: a verdade de Deus é expressa de modo inerrante somente nos autógrafos, escritos originais, de modo indireto nos apógrafos, cópias dos escritos originais. A inerrância dá lugar à linguagem de aparência, aproximações, variações de descrições não contraditórias, feitas a partir de perspectivas diferentes. Por exemplo, dizer que o sol se levanta não é um erro, mas uma descrição perceptível e reconhecida. Aqui que o pessoal diz, mas a questão de Josué, lá o sol parou. Irmãos, ali é um observador comum. É como nós estamos olhando o sol aqui, que o sol atrás da montanha ele se esconde, né? Ele não é um cientista ali da NASA que está falando. Tá? É um observador comum. Dizer que a Terra tem 4 cantos, então ela é quadrada, né? Um observador comum, tá? Está dizendo. E o pessoal da alta crítica, que tem o criticismo bíblico,
eles querem colocar dúvidas, tirar também por meio da teologia liberal hoje, os milagres. Irmãos, o tempo não nos permite, mas sabemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e tentaram já acabar com ela, perseguir o povo que carrega essa Bíblia, que prega ela, que vive ela, mas nós só crescemos. Glória a Deus por isso. Preservação da verdade das Escrituras. Deus ordenou que fosse sua revelação preservada com pureza? Uma pergunta. Lá na página 40. Se preservada com pureza significa preservada com inerrância? A resposta é não. Conforme mencionado acima, a inerrância pertence tão somente aos autógrafos. Nos muitos manuscritos bíblicos preservados, há milhares de variações, Temos aí as variantes, quem gosta do Novo Testamento, as variantes do Novo Testamento vai dizer, por que uma Bíblia diz isso? Ela no Salmo vai dizer, uma diz que é dança, vai ao Senhor com dança, outra diz com flauta, aí porque é questão de pontuação, mas altera o sentido, onde que tinha flauta tinha dança, é mais fácil para compreender. Todavia, nenhuma doutrina sequer tem por base textos questionáveis em qualquer manuscrito. Não, irmãos, daquilo que é base doutrinária, bíblica, por exemplo, acerca da doutrina da ressurreição, da volta de Cristo, não há dúvida nisso. Ninguém se baseia numa doutrina em que os textos estão ali, ou não é, está aqui no rodapé uma coisa, o que o escriba quis dizer. Não existe isso, tá? Eu finalizo aqui. O ato da inspiração aconteceu uma só vez. A qualidade da inspiração continua sendo mantida nos apógrafos. O ato original da inspiração produziu uma palavra inspirada tanto nos autógrafos quanto nos apógrafos. E aqui eu encerro. Que Deus abençoe a todos. Leiam o livro, estudem. Na dúvida, podem nos mandar perguntas. Deus abençoe, a paz do Senhor.